Então vamos, Sandra, naquele esquema, né? Vou fazer um ancoramento, vou fazer a leitura e depois eu vou entrar. E o trabalho é muito maior do que isso daqui, tá? Aqui eu só dou os comandos para eles poderem acessar o banco de dados e pegar o que eles precisam pegar. Hoje eles estão trabalhando muito intensamente para conseguir abrir o dinheiro do Oglacir. É uma treta danada, tá? É um negócio assim difícil de desemaranhar, vamos dizer assim. Envolve muita coisa. Não sei te dizer o que, mas muita energia sendo mexida aí, sabe? Até explodiu vela aqui hoje, mas tem um campo de magia. Tem um campo de magia muito forte. Não sei se é por conta das andanças que o Oglassi fez dentro dessa história mais espiritual, que mexeram na cabeça dele, no Ori, né? E a gente tá tendo essa guerra, né? Para travar, para liberar esse dinheiro. Porque se vocês tivessem como acessar o plano espiritual, é uma armadilha atrás da outra. Os caras não dão ponto sem nó. Então eles prendem aqui, a gente solta lá, eles prendem lá, a gente solta aqui. É um negócio assim que até descosturar demora. Mas Ifá mantém, tá? Ele mantém a previsão. Já estamos no final de setembro. Então deve estar por sair. E hoje a gente está mexendo mesmo, porque a energia do seu Marabô é um Exu que trabalha para Xangô. E ele trabalha com processos, com umas coisas assim, para soltar. É a força dele que entra, né? Então foi justamente a vela dele que explodiu hoje. Explodiu, né? Descarga, ele está trabalhando mais forte, tá? E aí o Boni pediu hoje uma oferenda maior para ele que vai trabalhar. O Boni não deixa de trabalhar para Xangô num nível muito mais elevado. Então a gente está recorrendo às forças maiores que tem para recorrer para liberar esse dinheiro, tá? Então assim, toda previsão de futuro ela dá uma margem para menos ou para mais. Então não tem desespero não, tá? Esse dinheiro vai ser liberado. E Fá pede para que não faça empréstimo, nem faça financiamento, tá? Espera o dinheiro sair. Eu ancoro o ponto base, o ponto verde, invoco todas as entidades, incluindo o Cocabiel, o grupo ascensional, a toda a equipe médica, Dr. Carlos Sampaio e toda a equipe, os mentores da Rometria, os 4, os 49 Chorrans, os 49 raios de Alfa e Ômega, os 49 arcanjos Elohim, serafins e querubins, as 72 orbes arcangélicas e cabalísticas, a Ordem Kumara, Mestre Larion, Saint Germain, Mestra Nada, Mestra Rovena, Kuan-Yin, Mãe Maria. Eu peço as bênçãos de Olodumare, de todos os orixás, né, o orixá Ifá, principalmente, o Boni, Exu, as mães ancestrais e a meu Xorongá. Eu peço o suporte ancestral, peço o ancoramento dos mestres do Conselho Evolutivo, dos Anciãos dos Dias, a força do Espírito Santo, a Ordem Voronandek, Melquisedeque, Lanonadek e Goronandek, a Ordem Comando Santa Ametista, a Ordem Comando Santa Esmeralda, peço conexão à base arcturiana, peço uma varredura, uma checagem no banco de dados de cada um de nós. É para me incluir, senhor? Não. É para incluir o Oglacir aqui? Sim. Mais alguém além dele? A Sandra? Sim. A Gisele? Gisele? Alguém mais? Sim. O Piquititito? Sim. Agora vamos sair da confusão de nomes. Ai, meu Deus. É que eu tô com Noah na cabeça, que eu tô atendendo Noah. E aí, ele toma todos os nomes de todas as outras crianças. É o neto da Sandra. Putz.
filho da Gisele. Gente, tá na ponta da língua. Precisa do nome? Não, né, senhor? Tá. Eu vou lembrar é na hora errada, né? Na hora que precisa lembrar. Então vamos limpando, abrindo os acessos. Mais alguém precisa entrar aqui, senhor? Sim. É, então, é o filhote da Gisele, a Gisele, a Sandra, o Glacir e o marido da Gisele? Marido da Gisele. Viu a treta? Tem treta aí. A gente tá mexendo numa treta hoje. Só, tá? Vou colocar todos vocês. Limpando, abrindo nossos acessos, atualizando os nossos arquivos pessoais. Hum. 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 Sombres, lambres, sombres, sombres, lambres, sombres, sombres, lambres, sombres, sombres, lambres, sombres, sombres, lambres, sombres. Ativando o flor da vida, árvore da vida, chama trina, fazendo conexão com a estrela da vida, ativando as chaves. Om Amok Kabok Shivam Maranã. 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 I am Sol Amok Kabox Badana. 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 Yom Kodosh Rogosh Shavamana. 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 Canessa Sul. Atom Yon Shalom. Yogina Saran Voxel. Kanyasi Baron Unix Chris. Ayodesh. Abdur Ayodesh Yogaran. Abdur Ayodesh Yogaran. Abdur Ayodesh Yogaran. Ativar Shontor. Yam Vam Ham. 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 Aliam Shontor Uruak. Aliam Shontor Uruak. Aliam Shontor Uruak. Dipati Orionis ensine la terça.
Vipati Orionis Ensiene Latessa. Vipati Orionis Ensiene Latessa. Shontor Yukulot. Shontor Yukulot. Shontor Yukulot. Marashi Oganam. Marashi Oganam. Marashi Oganam. Yam Vanamaram. Yam Vanamaram. Yam Vanamaram. Orionis Shontor Shanti. Orionis Shontor Shanti. Orionis Shontor Shanti. Limpando os ambientes. Om Metis com Chohan. Om Miguel Om Gabriel. Yavit. Chama Violeta. Chokurei. Yurak. Yom Karakiam. Então, agora vamos ativar cada um deles para a apometria. Assim, Sandra, Gisele. Filhote de Gisele e marido. Invocando para a apometria, limpeza de umbral ancestral, limpeza de contratos, sexualidade e amarrações, quebra de contratos da vida presente e de vidas passadas, com suas famílias pessoais, famílias de vidas passadas, magias presentes e de vidas passadas. Contratos da atualidade e de vidas passadas, quebra de estado de hipnose e auto-hipnose. Eu invoco o suporte dele. Pena Branca, Caboclo Cobra Coral, Pai João de Aruanda, Maria Padilha, Mestre El Moria Yogananda, Mestre Serafs Bey e suas equipes, Arcanjo Miguel, Arcanjo Gabriel, Dama da Noite, Maria Mulambo, Rosa Tridente, Pombagira Rosinha Mirim, Sete Saias, Sete Véus, Exu Rei das Encruzilhadas e suas falanges, Maria Padilha Rainha, Maria do Congá e suas falanges, Rosa Caveira, Exu Caveira e suas falanges, Exu Capa Preta e suas falanges, e Aberim, Pantera Negra, Exu da Meia-Noite e suas falanges. Exu Morcego e suas falanges, Mestre Kutume e suas equipes. Encapsulando cada um nos Merkabas pessoais, entregando para a espiritualidade, abrindo em cada um Yavit com Onchohan. Peço que seja feita uma harmonização no corpo físico de todos os órgãos. Ele não tem nada para falar, tá? Tá tudo dentro do que é esperado. Tá todo mundo fazendo o que tem que ser feito? Ok. Uma harmonização do corpo astral, retirando obsessores, magias, doenças que sejam etéricas provenientes dessas contaminações. Uma harmonização do corpo mental nos padrões neurais. Programações religiosas, rigor, inflexibilidade. Abrindo. Tá falando que o filho da Gisele já saiu do quadro do pulmão. Então, ele está confirmando aqui para mim. Hoje à tarde eu chequei sobre o que o senhor pediu e respondi a Sandra a respeito da pesquisa que elas fizeram sobre as suas indicações na sessão passada. Eu falei corretamente? Tá confirmado. É aquela síndrome mesmo? Ok. Uma harmonização do corpo mental, dos padrões neurais, programações de rigor e flexibilidade, abrindo, fazendo uma varredura no corpo emocional, as prisões emocionais. Prisões sejam decorrentes também de religião, de famílias, de dogmas, de sexualidade. Peço que seja trabalhar. Magismo, inveja, ódio, mal-olhado, amarrações, maldições, cobranças do passado. Programação religiosa, contratos magísticos. Devoção aos deuses, contratos com os deuses. Ativo Seirikihan, Om Metística, Om Serafs Bey, Excalibur Ultra, Om Maposh, Om Gaiaur, Metística Ultra, Om Portia Kriya Karuna, Daikohan, Atera, Sanatiel From, Lemut Shor, Om Yupa Kido e Avit Lebar.
Om, om, om. Vamos colocando cada um dentro de um tubo eletrônico pessoal para limpeza de magias, contratos e emoções, invocando Yogananda, Elmória, Gautama, Kutumi e Larion. Vamos finalizar esse processo, entregando a sua continuidade para as hierarquias. Om Lam Vam Ham. Om Lam Vam Vam Lam Vam 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 Ham Vam Ham. Vamos plasmando uma pirâmide de proteção, um campo de força, que nos sustentará durante todo esse trabalho, criando em alfa, beta, gama, delta, epsilon, plasmando uma cruz crística no topo. Com o auxílio do comandante de Arcturus Quiron, vamos criar um tubo violeta, fazer uma varredura geral, limpando em todas as dimensões, fechando os portais negativos, ativando os escudos de proteção, elevando a frequência do ambiente interno da pirâmide. Vamos criar um tubo eletrônico elevador do umbral direto para o comando Esmeralda. Eu peço à equipe que leve para tratamento as personalidades múltiplas e subpersonalidades, que estejam prontas para alinhamento, e as que não estiverem, que fiquem com a atividade restrita durante esse trabalho e que sejam reacopladas em segurança ao término do mesmo. Vamos aplicando nos nossos chakras coronários o violeta com energia crística, no cardíaco verde e rosa, no asna e na glândula pineal, o amarelo alaranjado. Vamos ativar os portais para a desobsessão. Om Gabriel Yesh Mikael, Om Mikael Gate, Om Sananda Rashita, Seireki Seireki Han, Shokurei Onsho, Utai Fumire Okotá, Metisca Yavit, Excalibur Ultra Daiko Wei Daiko Han, Ionok Om Portia, Om Miguel Om Metraton com Om Staher e Om Maria. Vamos então desdobrando a todos, fazendo a sintonização da minha frequência mental com a frequência do campo energético astral, emocional e mental da Sandra. E eu solicito a permissão, divina presença, eu sou, as equipes espirituais e seus ancestrais. Ativo em todos nós, Om Cristo, Om Maria, Santa Ametista e Melvic. Eu solicito a conexão de todos nós abaixo, Agartha e Shambhala, e acima com eu sou Sananda. Eu peço o ajuste da minha mediunidade com Om Shala, Om Laman e Zion. E peço que seja feita a vontade do plano maior e não a minha. Que assim seja. Vou abrir. É que ler daqui. Então Ajax, filho de Oileu, atirou-se a Cleobulo e tomou-o vivo no emaranhado da multidão. Mas aí lhe deslaçou a força ao desferir-lhe no pescoço um golpe com a espada de bom punho, e toda a lâmina ficou quente do seu sangue.
Sobre seus olhos desceu a morte purpúrea e o fado inelutável. Foi então que embateram Peneleu e Licon, e que com as lanças nenhum acertara no outro, pois ambos arremessaram em vão. Embateram de novo com as espadas, então Licon desferiu um golpe no cimo do elmo, com crinas de cavalo. A espada quebrou-se no punho. Mas Peneleu desferiu-lhe um golpe no pescoço, debaixo da orelha, e toda a espada penetrou, já nada a pele segurava. A cabeça ficou de banda e deslaçaram-se seus membros. E Meríones ultrapassou depressa a Camante, quando montava para o carro e deu-lhe uma estocada no ombro direito. Tombou do carro e sobre seus olhos se derramou o nevoeiro. Idomeneu estocou Erimante na boca com bronze renitente. Trespassou-lhe completamente o cérebro a lança de bronze, estilhaçando-lhe os brancos ossos. Para fora, sacudidos, saltaram os dentes, e ambos os olhos se encheram de sangue. Cuspiu através da boca e das narinas com expressão de pasmo no semblante, mas depois veio encobri-lo a nuvem negra da morte. Cada um destes regentes dos Dânaos matou o seu homem. Tal como lobos rapinantes que se lançam contra cordeiros ou cabritos, escolhendo-os dos rebanhos, quando, devido à estultícia do pastor, estão tresmalhados nas montanhas, mas os lobos vêm e depressa atacam os ovinos pusilânimes. Assim os Dânaos atacaram os troianos, que só se lembravam da fuga vergonhosa, pois esqueceram a bravura animosa. O enorme Ájax tentava permanentemente arremessar o dardo contra Heitor, vestido de bronze, mas ele, esperto na guerra, protegido pelo escudo bovino nos seus ombros largos, observava bem o vôo das flechas e o arremesso das lanças. Ele percebia de fato que mudava a vitória alteradora da batalha, mas mesmo assim não arredou pé e procurou salvar os camaradas. Tal como quando do Olimpo pelo céu dentro segue uma nuvem, vinda do éter luzente, quando Zeus espalha a tempestade, assim das naus surgiu a gritaria e a debandada dos troianos. E não foi de forma ordenada que atravessaram de novo a vala. Os céleres corcéis levavam Heitor com as armas, deixara a hóstia dos troianos, a quem a vala escavada retinha contrariados. E na vala muitas parelhas de cavalos que puxavam carros partiram a vara e abandonaram os carros dos soberanos. Mas Patroclo seguiu atrás, com gritos ferozes para os Dânaos, intentando desgraças contra os troianos, que com gritos e pânico enchiam todos os caminhos, visto que tinham sido desbaratados. Em cima, uma nuvem de pó se estendia debaixo das nuvens, enquanto os cavalos de casco não fendido se esforçavam por regressar à cidade, vindos das naus e das tendas. E no sítio onde Patroclo via maior concentração de fugitivos, aí conduzia os cavalos, berrando. E sobre os eixos do carro caíam homens dos seus carros, pois os coches eram revirados. Por cima da vala, diretamente, saltaram os céleres corcéis imortais, que os deuses tinham dado a Peleu, oferta gloriosa, lançando-se em frente. O ânimo mandava-o contra Heitor, pois Patroclo queria feri-lo, mas os cavalos velozes levavam Heitor. Tal como quando sob uma tempestade se enegrece toda a terra em dia de ceifa, quando torrencialmente Zeus faz chover, encolerizado na sua fúria contra homens que pela força na assembleia proferem sentenças judiciais tortas, escorraçando assim a justiça, tá dando comando aqui, indiferentes à vingança divina, e todos os seus rios incham ao fluir o seu caudal, e as torrentes sulcam muitas colinas, e em direção ao mar purpúreo correm grandes correntes com fragor a pique das montanhas, destruindo os campos dos homens. Assim era o relinchar das éguas troianas a galope. Mas depois que Patroclo impediu a fuga das primeiras falanges, de novo as empurrou para as naus, e não deixava que na cidade pusessem pé, por mais que quisessem, mas entre as naus e o rio e a alta muralha os chacinava na sua raiva.
vingando a morte de muitos companheiros. Primeiro atingiu Cronon com a lança luzente no peito desnudado junto do escudo e deslaçou-lhe os membros. Tombou com um estrondo. Depois arremeteu contra Testor, filho de Enops, que estava agachado no seu carro bem polido, pois de mente desvarada de pânico deixara cair as rédeas das mãos. Mas Patroclo aproximou-se e deu-lhe uma estocada com a lança no maxilar direito e fê-la trespassar os dentes. Depois agarrou na lança e levantou-o por cima do rebordo do carro, como o pescador sentado num promontório do mar arrasta para a terra um peixe sagrado com linha e anzol brilhante de bronze. Assim a lança luzente o arrastou, embasbacado do carro, e de cara para baixo atirou-o ao chão. A vida deixou-o quando caiu. Depois, enquanto Erilau arremetia contra ele, atingiu-o com uma pedra no meio da cabeça, e todo o crânio se fendeu dentro do elmo pesado. E ele caiu de cabeça no chão, e à volta dele se derramou a morte aniquiladora do espírito. Em seguida, Erimante, e Amfótero e Epautes, Tlepólemo, filho de Damastor, e Équio e Pires, e Feu, e Evipo, e Polimelo, filho de Arjas, a todos fez tombar na terra provedora de dons. Mas quando Sarpédon viu os camaradas de túnicas não cingidas a serem subjugadas às mãos de Patroclo, filho de Menécio, repreendeu com gritos os lícios semelhantes aos deuses e disse: Vergonha, ó lícios! Aonde fugis? Sede velozes, mas é na luta, pois eu próprio me oporei a este homem, para que saiba quem é que assim prevalece e tantos males pratica contra os troianos. Há muito já deslaçou os joelhos. Assim falando, saltou armado do carro para o chão. Por seu lado, Patroclo, quando o viu, saltou do carro. Tal como abutres de garras tortas e bicos recurvos lutam com altos gritos num penhasco elevado. Assim, com gritos, arremeteram um contra o outro. Ao vê-los, se compadeceu o Crônida de retorcidos conselhos, assim dizendo para Hera, que era sua esposa e sua irmã: Ai de mim, pois está fadado que Sapédon, a quem mais amo dentre os homens, seja subjugado por Patroclo, filho de Menécio. Duplamente se divide meu coração enquanto penso. Se arrebatando-o vivo da batalha pródiga em lágrimas, o levarei para a fértil terra de Alícia, ou se o subjugarei agora às mãos do Menecida. Respondeu-lhe Hera, rainha com olhos de plácida toura: Crônida terribilíssimo, que palavra foste tu dizer? O homem mortal, há muito fadado pelo destino, queres tu salvar de novo da morte funesta? Faz isso. Mas todos nós, demais deuses, não te louvaremos. E outra coisa te direi: tu guarda-a no teu espírito. Se tu mandares Sarpédon vivo para sua casa, reflete se em seguida outro deus não quererá tirar o seu filho amado dos potentes combates. Pois muitos são os filhos de imortais que lutam em torno da grande cidadela de Príamo. Entre eles, raiva terrível porás. Mas se tu o amas e se sofre o teu coração, permite que ele seja subjugado em potente combate às mãos de Patroclo, filho de Menécio. Porém, quando a alma e a vida o tiverem deixado, envia a morte e o sono suave para o transportarem, até que cheguem à terra de ampla Lícia. Aí, seus irmãos e parentes lhe prestarão honras fúnebres com sepultura e estela, pois essa é a honra devida aos mortos. Assim falou, e não lhe desobedeceu o Pai dos homens e dos deuses. Tá bom? Axé. Então vamos ao acesso, né?
Eles quem? Vamos botar uma pirâmide em alfa, beta, gama, delta, epsilon. A gente tem aqui um senhor, uma personalidade múltipla da Sandra. É? Meu Deus, Sandra. Olha só. Olha só isso. É um homem, tá? Que você foi em alguma vida passada. Já tá aqui, tá? É, e ele tá dizendo que não tem o menor interesse em derrubar ninguém, mas quer pegar todo o dinheiro deles. Ou seja, uma vida passada sua, que era um homem que está vivo, né, hoje no teu campo, se projeta sobre o seu marido, sobre sua filha e sobre o seu genro. Está projetada sobre o genro também? É isso, tá? Tá dificultando a vida de todos eles, trazendo um problema financeiro, cara. Olha só isso, cara. Como as coisas são, né? Ou seja, há um esquema de vingança do que aconteceu. Vamos ver o que aconteceu. Vamos retirar dele implantes, rastreadores, conexões. Vamos limpar o cordão dele com a Sandra, tá? Assim, eu tô entendendo que alguma coisa eles te fizeram, né? Mas assim, a sua visão hoje, clareia a mente dele, por favor. Banho de água crística. Eu vou te mostrar uma coisa, tá? Para te ajudar. É... Não, porque o que você está fazendo não dá mais para fazer. Eu vou te explicar por quê. Eu não estou contra você, não. Eu estou do lado da justiça, tá? Mas a justiça que você está fazendo não é justa. É justa para você. O que você acha, você está fazendo. E tem gente aí atrás de você querendo se aproveitar disso. Eu canso de falar aqui, porque eu trabalho, né, para uma organização que faz essa faxina, né? Que bota as coisas em ordem, trabalha na linha e cobra. Então, você está cobrando essas pessoas que te fizeram mal, certamente, a gente está vendo aí, já está passando para você lembrar direitinho, mas a gente quer te mostrar que estão se aproveitando desse teu sentimento. E retirando hipnose, auto-hipnose, exatamente. Retira. E já vão mexendo para despolarizar essa vida e vidas parecidas, que a gente já captura agora, e deleta todos os hologramas também, tá? Então, é papo de quem trabalha com isso. Você não trabalha com isso, então você não tem por que entender. Você não tem que entender tudo, né? Só que a tua fala é a seguinte: é, eu não quero destruir ninguém, não quero derrubar ninguém, foi o que você falou, né? Eu não quero derrubar ninguém. Eu só quero o dinheiro deles. Agora, você tira o dinheiro e você derruba eles. Ora, que coisa mais incoerente, cara. Então, não tem essa de derrubar ou de tirar dinheiro, não importa. É um plano malévolo, é maligno que você está fazendo. Justamente movido à justiça, à vingança. E quem que se aproveita disso? Esses caras aí, olha eles aí. Eles são feios pra caramba, mas eles são inteligentíssimos. E o pior, a realidade deles é uma realidade muito à frente da sua. Porque você está parado no tempo. Eles te pararam no tempo. E eles sabem. Essas respostas que a gente não tem, todas, eles têm. Eles têm. Eles sabem muito mais do que a gente. Então, eles entram aqui e fazem a gente de. Então, a gente tem um monte de manipulação sendo feita nesses lugares que você não enxerga.
e que são muito importantes, definem a sua vida. A gente quer te tirar desse subjugo, dessa escravidão que te colocaram. Que você está eternamente se vingando aí. Isso foi ativado em algum lugar. Sabe quando que isso foi ativado? Isso foi ativado quando a Sandra tinha 40, 40, entre 40 e... Vou botar 42 e 45 anos. O que foi que aconteceu nessa época? São 3 anos aí que eles me dão essa margem de ativação. Tem alguma coisa que aconteceu nesse período que você ficou muito chateada, tá? Você ficou muito chateada e rancorosa eh, com algum deles. Eu não sei se é o Glacir, né? É isso, senhor? É. Abriu um gatilho, uma janela, esse cara entrou, tá? O problema dessa porta que abriu é que ativa a vingança dele, mas quem tá de contrato espiritual contigo, Sandra, se aproveitou. Então, agora que a gente fechou todas as portas, a gente fechou. Quer dizer, a gente não fecha todas as portas, né? Vocês vão abrindo, se vocês não fazem a parte de vocês. Qual é a parte de vocês? Estudar sobre Ifá, alimentar essa conexão, principalmente fazer a parte moral, ética de vocês, ficar sempre se revisando, se questionando, autoanálise, 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 parar de projetar fora para olhar para si, sem se sentir grande, arrogante, como a gente já viu na sessão passada. Essa é a parte que cabe a vocês, tá? Para evitar abrir gatilho desses caras. Então a gente limpa, a gente já tirou o contrato, já jogou na linha do tempo, já fez o resgate ancestral todo no trabalho de vocês, né? A gente não teve essa preocupação, todos foram resgatados. Então vocês estão com uma força muito ativa, tá? Só que tem o biológico. O teu biológico está comprometido, o biológico no sentido de cérebro, de pensamento, de cognitivo. Quanto mais velho a gente fica, mais cristalizado. Então, agora voltando, a Gisele não consegue sair da tua casa por causa desse cara. Olha só a merda, tá? Esse cara, por mais que a gente tenha limpado a Gisele, tenha limpado o Glacier, o marido da Gisele, o filho, pessoas assim, que estão no teu campo, se projetam sobre eles e criam dificuldade. Isso é a coisa mais normal que existe. Por isso que a gente fala assim, em sua maioria dos casos, né? É, sai de perto da sua mãe, sai de perto do seu pai, corta. Porque às vezes, e Fábio, as hierarquias vêm que não tem como meter a mão ali, não vai dar. Só se o pai e a mãe fizerem tratamento e tiverem, investirem dentro de si para se modificarem de verdade. Não colocar no tratamento o milagre, não pensar só no dinheiro, pensar na autotransformação, sabe? Uma baita ventania, cara. Uma baita ventania aqui, ó. É, muita ventania aqui. Aquela ventania que dá medo de levar tudo, sabe? Então, tem que fazer a parte de vocês, tá? Por isso, de tempos em tempos, você precisa voltar e assistir esses vídeos e áudios. Estudar sobre si mesma, tá? Não achar que é só a saúde o problema ou o dinheiro. Vocês precisam se unir para fazer terapia, para dialogar mais profundamente, olhar a vida, tirar mais tempo para si, para autoanálise, porque quanto mais velha fica a pessoa, mais errada ela é nas coisas e mais teimosa ela fica, né? Porque não fez o serviço quando era jovem, sabe? Tava vivendo, sobrevivendo, pensando em outras coisas e não fez. Então chega na idade que é mais velho, não escuta ninguém, acha que tá certo, acha que já é sábio, não é sábio porra nenhuma, né? Desculpa o vocabulário, mas é pesado, né? Inclusive tem Exu aqui, tem guardiões de vocês aqui
dizendo que vocês precisam prestar atenção, você e o Oglacia, que vocês viveram muitas coisas e vocês passaram por cima dessas coisas, ah, e não dialogaram propriamente. Então, tem obsessores que se aproveitam disso. Não dialogaram, não digeriram, passaram por cima e fecharam essa porta, mas a porta não está fechada. Então, vocês, a parte de vocês é de vocês, porra. A gente tira a parte espiritual, mas vocês têm que fazer a parte de vocês. Conversar mais, se expressar mais, falar de sentimentos, ser verdadeiro, não mentir, não ocultar. A não ser que você precise ocultar, que seja sigiloso o seu trabalho, não pode conversar. São coisas assim que você não pode falar, ok. Mas de resto, dividir a vida, aprofundar a relação, conversar sobre sentimentos, sobre mágoas, sobre emoções, tá? Porque se vocês não fazem isso, as sombras se projetam e vai abrindo mais sombra. Tem que estar tudo às claras. A vida tem que estar às claras, porque senão as relações viram um martírio, tá? Por conta dessas coisas ocultas que vão abrindo. Então, esse cara aqui que você foi é um perseguidor da sua família. Por onde ele entrou? Quando o Oglacite fez alguma coisa que você julgou e ou foi, não sei, ruim para você. Aí abriu uma porta da vingança, tá? Gatilho, isso aí acontece. Bom, então a gente está tratando, ele vai ser encaminhado propriamente, essas conexões serão retiradas, isso é uma baita brecha que vai liberar muita coisa, a gente precisa só de um espaço de tempo para isso chegar, sentar, porque tem mais coisa atrelada a isso que precisa ser tratada depois, tá? É, isso aqui é intervenção pura, não tem nada a ver contigo. Isso aqui vai sair, vai trazer resultado. Mas você tem que fazer a sua parte, senão você perde. Aí vem outro, porque tá cheio de porta, tá? Mas se vocês fizerem a parte de vocês aqui acordados, essas portas não abrem. Ou então a gente já consegue tratar elas, porque você está sendo sintonizado à força de Ifá e de outros orixás também, para que você consiga estar nessa sintonia com as hierarquias, para as próprias hierarquias já trabalharem em você, conforme elas forem conseguindo, podendo e vão fazendo. Então, seus ancestrais que vão comandar isso daí. Olha que importante o caminho de limpeza ancestral e resgate de todo mundo. Eles que vão ajudar as hierarquias. São seus ancestrais. São eles que têm a emoção da terra, que viveram aqui, entende? Que tem a linhagem, que tem o DNA, que tem tudo, que tem uma construção de mônada, de reencontro de almas, todo mundo tem que progredir junto. Se um não progride, atrapalha os outros. Então, a gente já montou tudo para você conseguir receber muito nos próximos anos, nos próximos meses, tá? Mas você precisa fazer a sua parte, tá bom? Hein, senhor? Aqui tá seguro, senhor? Desse vento? Lá, o portão lá na frente está seguro? Tá tudo seguro, o senhor me garante. Tá. O vizinho tá seguro aqui do lado, senhor? Tá seguro? Tô escutando barulho. É, ele já pode ser encaminhado? Sim. Agora eu tenho sentido muito a minha orelha ferver durante o trabalho. É do trabalho? Ah, é do trabalho isso. Que interessante esse efeito da orelha ferver, né? Eu não senti isso antes, senhor. Isso é novo. Ferve a orelha. É como se alguém estivesse falando muito mal de você, de mim, né? A orelha fica quente. Mas ele tá falando que é do trabalho, porque eu senti isso ontem também. Achei que fosse alguém falando mal. Mas ontem era mesmo. Então, cuidar com os gatilhos, tá? Essa personalidade múltipla, ela viveu num lugar tipo Texas, tá? Texas.
É Texas? É, era uma época onde se faziam duelos. E essa personalidade sua duelou com o Oglacir por questões de território mesmo, algum negócio ali, uma. Eu vejo cenário de filme de faroeste mesmo. Um, o Oglacir te traiu, limpando os cordões entre eles, os cordões entre todos eles, tá? E todos os encarnados, desencarnados também. É, retirando os espíritos obsessores que possam estar ligados a esse cenário. É, pá, se houve traição, acho que vocês tinham uma parceria, uma sociedade, e o Oglacite roubou, né? Na cara de pau, e tá pagando. Tá pagando, começou a pagar por essa vingança que abriu, tá? Então, foi um combinado. O Glaci provavelmente fez alguma merda que abriu essa porta lá. E é bom que abra para resolver. O problema é que as pessoas não sabem que precisa da espiritualidade focada em apometria ou iniciação em orixá, tá? Porque os orixás vão resolvendo isso. Por isso a gente agora trabalha com iniciação de orixá, em desdobramento, entendendo que sem eles o trabalho posterior não pode ser feito. As pessoas precisam ter ativação de código. E quando você vai para centro espírita, para igreja, e essas religiões ou doutrinas, você não tem ativação de código nenhum. Não tem ninguém que tenha outorga ali para meter a mão aqui na tua cabeça e ativar um código. Não fazem isso, tá? Quem vai trabalhar ali para as pessoas são espíritos que vão reencarnar novamente. Então, espíritos que vão reencarnar, mesmo que sejam ancestrais, eles não têm a mão de fazer grandes coisas, né? Eles podem até fazer um feitio de é, liberar um caminho aqui, fazer lá, como fazem na Umbanda, né? Retira a magia, faz um negócio ali, né? Dá lá e tal. Mas, no geral, tem a ver com coisas do amor, coisas do dinheiro, né? Com magia. Não tem grandes coisas, sabe? Você não vê assim uma pessoa liberta quando você abre o olho, né, os olhos espirituais de verdade, trabalhando na força dos orixás de verdade, não com o que a Umbanda faz, porque a Umbanda não trabalha, não ativa ninguém, tá? Na força dos orixás. As pessoas só gastam dinheiro com vela, tá? A verdade é essa. E às vezes trabalha ali com um capetinho que está encapetado e se passando por Exu, né? Tem muito risco nessas religiões, hoje, principalmente. Elas vieram um pouco mais puras, hoje elas estão muito contaminadas, tá? É, então, não tem ninguém que bota a mão ali na cabeça da pessoa e ativa um código. Eu estou ativando o código, não sou eu, as hierarquias, porque eu me ativei. Eu me ativei na fiscalidade e eu tenho um papel de sacerdócio, que vem ganhando forma, né, depois que eu me iniciei. Então, você só vai conseguir sozinho ganhar libertação, autonomia de verdade, com ativação de código das hierarquias maiores, as divindades. As pessoas não ativam porque elas não sabem disso. Elas acreditam em muitos dogmas e crenças que emburrecem elas. Então elas continuam cheias de sintomas e elas acham que aquilo, né, no espiritismo é karma, na igreja é Deus quis assim, vamos vencer, Deus é mais, né? E aí você consegue um milagre ou outro ali, mas não tem libertação se você abrir os olhos espirituais de verdade, ninguém está liberado.
Tem pessoas que eu sei que não estão liberadas e que fazem trabalhos muito bons dentro do espiritualismo e tal, mas elas mesmas não estão liberadas. Assim, delas poderem escolher é, voltar ou não voltar para a Terra, por exemplo, reencarnar. Elas vão reencarnar. E não é como missionário. Elas vão reencarnar e elas fazem trabalhos poderosos, né? Tipo Wagner Borges. É um cara sensacional. Ele ainda está preso aqui. O, vários outros, assim, que eu considero pessoas maravilhosas, com grande conhecimento, confiáveis no trabalho que fazem, ainda estão presos aqui. Né? Por quê? Por isso, porque embora o Wagner Borges seja um cara aberto e com muitas experiências extrafísicas, é, ele não teve ativação de código. Não teve. Ele está refém aí de muita coisa ainda. Né? E tudo tem muito a ver com a abertura que a pessoa tem, de verdade. Né? Onde é que ela chegou? E aí a gente vai entrar na África. O conhecimento ancestral está na África. A libertação está na África. Né? Fora da África, que seria ativação de código em Orumilá, e forças como o Boni, que também libertam, que é uma sociedade secreta que nem todo mundo pode entrar. Isso aqui eu estou batendo um papo com você, que eu acho que você precisa saber disso. O trabalho que a gente está fazendo é um trabalho de libertação. Só que na Terra não existe essa coisa assim de o que eu penso tem que acontecer. Não, você tem que se abrir da tua expectativa, do que você acha, porque a maior parte das coisas que a gente acha que tem que acontecer são fantasias. Do como a espiritualidade tem que atuar na tua vida. É fantasia, a maior parte é fantasia. Então tem que estar muito aberto. E essa sensação de abertura pira muitas pessoas. Elas não querem sentir essa sensação de estarem muito soltas. Porque a verdade é que a gente está solto. Entendeu? Quem não tem ativação de código está solto. Na mão do capeta. Com várias prisões, é isso que eu estou dizendo. Pode ter um coração maravilhoso, mas não vai progredir financeiramente, é, não vai progredir no amor, não vai estar satisfeito, entendeu? Vai estar sempre numa luta, sem um norte real, entende? O que eu acho, assim, que eu quero passar para você é que tem um processo de libertação para acontecer, através dessa ativação toda que está sendo feita em vocês, entende? Então tem que vocês fazer parte de vocês para que a coisa aconteça de verdade, tá? A gente está gerando mérito. O mérito vai falar agora com você, a tua ação. Você fizer, né? Uma coisa que Fá não gostou é que você que botou a Gisele para fazer para você a tua pesquisa. Ah, a Gisele achou na inteligência artificial a pesquisa. Ele não gostou, né? Mas tudo bem. Tem esse cara aqui que está escravizando a Gisele. Você escraviza a Gisele, sabia? Não, não é a tua consciência. É isso que eu tô te falando. A gente está entrando no teu inconsciente. Você estava fazendo uma merda grande com a tua família. Quem que ia tirar isso? É isso que eu estou tentando te explicar com tudo isso. Entende? E tem muita gente que trabalha com apometria e não chega nisso. Tem vários médiums numa casa maravilhosa e não chega nisso daqui. Porque tem que ter abertura mental para chegar aqui. E as pessoas não chegam. Porque para eu conseguir fazer isso, eu tive que mergulhar na África. Para eu conseguir ter a força e a proteção necessária sem me estrepar para ver a realidade. Que a realidade é uma guerra fodida. Uma treta danada. O espírito kardecista, o espiritismo não vai falar sobre isso. Não nem toca na realidade da existência. Vai até exilados de capela. Aí todo mundo fica assim, exilados de capela. Grandes merdas. Grandes merdas, cara. Isso é uma baita distração. Entendeu?
Ah, é Violetas na Janela. Porra, é livro de beginner, entendeu? É isso, é sobre isso. O nosso lar não é nada. O nosso lar não tira as pessoas, não liberta as pessoas, tá? Faz um bom trabalho, é necessário, faz parte, mas assim, se a pessoa quer libertação, ela tem que ir além do nosso lar. Porque nosso lar é uma nave, entendeu? Então, é isso. Temos mais, né? Vamos lá. Peraí, deixa eu só ver se eu fiz direito. Tá tudo certo no anterior? Já foi? Ah, ok. Tá. Você tá me falando tudo isso. E aí? O que que eu faço com isso? O que que tem a ver com isso? Eu não quero esse caminho. Esse caminho aí, não, me deixa. Pra que abrir minha mente? Pra que abrir a mente? Ah, não. Assim, me dá o que eu preciso que tá bom. Pá, show. Que a pessoa tem que ficar aprofundando, aprofundando. Ai, fica uma pessoa chata, fica uma vida chata, fica uma vida sempre de, vamos olhar, vamos olhar, vamos olhar, vamos olhar. E eu lá tenho que ficar olhando para cada detalhe. Eu tenho mais o que fazer. Já viu minha vida hoje, como ela é? Não viu? Então, qual o tempo que eu tenho para gastar com isso? Tá me trazendo? Olha, se eu for fazer isso tudo que você está falando, eu vou ter que ter um dia de 42 horas. Você vai me dar? Não vai. O quê? Ah, me deixa. Me deixa com o nosso lar. Entendeu? Vou botar na pirâmide em alfa, teta, gama, delta. Epsilon. Oi. Tirando hipnose, auto-hipnose de você. Tá muito teimosa. Tá teimosa. Vamos tirar implantes, artefatos, fazer uma limpeza, rastreio. Limpar o que tiver que limpar, desfazer o que tiver que desfazer. Pegando a carona e ver o que, que tem de holograma interferindo, quem é que tá interferindo nela. E só ela mesmo? 80%, né? 80% cabeça dura, tá? Então, recado dado, tá? Existe essa parte sua aqui, que é bem resistente à mudança, né? É bem teimosa, é algo. ah, Cria o impedimento pela mente. Foi o que eu acabei de falar, não ao acaso eu trouxe essas informações, tá? Para você fazer a sua parte. Posso encaminhar algo mais, senhor? Vamos. É, eu escuto alguém falar assim, jacuzzi. Quero jacuzzi. É isso mesmo, senhor? É? Quero uma jacuzzi para minha vida. Pô, eu também quero. Também quero. Quase comprei uma no outro dia. Quase comprei, só que não dá para instalar aqui. Jacuzzi é muito bom, gente. Muito bom. Tem que ter a instalação adequada, né? A minha eu queria externa.
para deixar ela bem bonitona ali. Mas o espaço é limitado, teria que fazer um projeto, né? Enfim, o que que você. Bom, vamos lá. Quem é que tá falando isso daí? Tem alguém querendo distrair? Tem. Tem alguém me distraindo, certo? Certo. Tá. Colocando numa pirâmide em alfa, beta, gama, delta, epsilon. Quem é o autor dessa distração? Quase conseguiu, fui longe agora. Fui muito longe. Na chacu... Pô, se ele tá fazendo isso comigo, imagina com vocês. É o que? Um obsessor? Ele tá dizendo que onde ele vai, ele planta a vitória. Ele não coleciona fracasso. Parabéns. Ele tem uma capa preta, tá? Um capuz bem preto pra cima. Ele tampa o rosto, é sombreado. Tipo, ah, não importa, isso é distração. Você sabe que o ser humano se distrai, né? Muito facilmente. É, eu sou humana, né? Mas eu vejo você aqui, tô bem conectada com a tua energia agora, e eu quero entender também o porquê que você veio, o que que você está fazendo aqui. Porque eu trabalho para uma organização que tem uma atuação direta nos humanos para ajudá-los para cumprir, para ajudá-los não só a se limparem de covardias, mas também a tomarem consciência de quem são, da parte deles, porque o ser humano é muito escorregadio dentro de si mesmo, né? Então, a minha parte aqui, nesse momento, é conversar e dar comandos para que eles possam trabalhar em cima dos meus comandos e dessa conversa. Enquanto a gente está aqui, eles estão trabalhando. Não se pode trabalhar um sem o outro, né? Eu aqui encarnado e eles lá, nas outras dimensões. Né? E você? Você está em outra dimensão, você está diferente da minha, eu estou em uma e você está em outra. E é legal, do legal desse trabalho é isso, é esse intercâmbio, né? O que que é que você está fazendo com a nossa dimensão aqui? Eu estou para ajudar. Sim. Ah. Tirando hipnose, auto-hipnose e retirando implantes. Dando um banho de água crística, fazendo o que for possível para ele se ver como ele é e o que estão fazendo com ele. Você vem com um ar de mago negro, né? Eu respeito a tua jornada, tá? Eu respeito muito a magia. Eu acho que a magia, ela é muito importante. Então eu respeito muito quem sabe fazer, quem tem consciência dela.
Eu respeito muito porque, olha, quem não tem consciência da magia e não sabe fazer, é uma coisa horrorosa nesse mundo, atrapalha demais, né? Então, certamente é um prazer te conhecer, tá? Mas, é, você falou, o que que você falou? Falou assim, eu não estou aqui para abater humanos, estou aqui para executar ordens. Como foi que você falou? Ah, às vezes eu acho que vocês, né? Porque muita gente vem aqui, né? Falar comigo. Às vezes vocês. Eu penso que vocês não se escutam, cara. Você vem aqui tudo. Tá. Pô, se olha no espelho. Precisa disso. Tipo, uma capa preta é, e uma fala difícil e um tom de superioridade. Por quê? Porque você faz magia? Provavelmente você tem essa arrogância aí, essa soberba, porque você já deve ter feito muito, né? E acaba que você está numa posição de estar numa outra dimensão onde, obviamente, 98% dos seres humanos não conseguem te ver, nem te acessar. Porra, você está numa vantagem absurda. Então você vai ter muitos resultados. Assim até eu. Quero ver você estar aqui mergulhado aqui e ter esse resultado todo. O pessoal que está mergulhado aqui precisa de você para conseguir fazer uma magia bem feita. Entendeu? Então, assim, presta atenção. O, é, se os teus resultados realmente estão alimentando esse teu poder, realmente eles vêm de um lugar honesto. Porra, por isso que você veio parar aqui. Porque não tá honesto. Tá destoando. Você é um executor de quê? De que lei que você é executor? Porra, quem executa, executa alguma coisa baseada em alguma coisa. Você executa para quem? Para quem que você executa? Você é assumidamente um mago negro? Executa para quem? Porque esse negócio de magia negra é, é um tiro no pé, cara. É um tiro no pé. Eu venho daí também. É um tiro no pé que a gente dá. Porra, esses caras entram e não saem mais da nossa vida. Para tirar é um negócio absurdo. É muito trabalhoso. Então tem que repensar isso daí, tá? Ainda bem que a gente te trouxe, cara, porque agora a gente vai te dar nova visão, novas possibilidades, limpar o que foi engano, porque eles trabalham na covardia sobre você também. Eles estão te mostrando aí, é só querer ver. Estou retirando implantes, conexões, rastreadores, é, hologramas, hipnose, auto-hipnose. Vamos entrar em vidas passadas dele, tá? Se tiver autorização, para que ele possa se ver e trazer ancestrais dele. Para que ele possa relembrar quem ele é, de onde ele está vindo, porque, meu Deus, cara, tem gente que precisa de você bem. Você deve ser um daqueles que eu trabalho com esse negócio de árvore genealógica, que prende a árvore. Você prende a galera toda, fazendo, fazendo isso que você faz. Cita, você é daqueles que, porra, a gente tem dificuldade de trabalhar, porque tem alguém como você atrapalhando. Você que sabe, tá? O livre-arbítrio a gente não vai te tirar. Essa tua capacidade de escolha de querer plantar a vitória, pô, eu acho legal. Eu também quero plantar a vitória. Mas a gente vai pro lado das sombras quando a gente não consegue o que a gente quer, né? Quando a vitória que a gente achava que a gente tinha que ter não aconteceu. E uma vitória não acontece por N fatores. Tá aí, ó, vida passada tua, onde você começou a virar para as trevas. Esse teu lado sombra de querer vencer. É um ego isso daí.
É um esquemão montado na tua mente, através de vivências suas, pessoais, de que você tem que ser vitorioso, tem que ser vitorioso, porque esconde alguém que perdeu muito. Pra que tem que toda hora vencer? Não sabe se frustrar, não sabe aprender, não quer olhar, não tem humildade mais. Entendeu onde você tá? É um lugar muito delicado, ainda tá mexendo com magia? Pô, presta atenção. Mas o legal é que sim, você tem força, né? Quem se identifica com o ego vencedor tem força. Você consegue realmente muitas coisas, a gente sabe. Então a gente quer a tua sabedoria magística e a gente quer alguém com garra como você para trabalhar. A gente tirou tudo teu. Se você voltar para lá, os caras vão te punir, tá? Vai ser feio para você. Então aproveita a oportunidade, eu vou te encaminhar, você vai com eles, né? Para você poder trabalhar com pessoas como os Exus, por exemplo. Você vai escolher. Você vai ter poder de escolha, tá? Sabe, entendendo que, como você fez muita cagada, fez problema na vida dos outros, a gente vai ter que também consertar certos problemas que você criou. Então, até que você mesmo que vai consertar, a gente vai junto, né? Vamos consertar, você tá. E isso vai ser o teu estágio, vamos colocar assim, para a gente poder confiar em você. Porque de onde você está vindo, você não é muito confiável, certo? A gente precisa conquistar a confiança. Então, você vai acompanhado desfazer as merdas que você fez. Tá? E ao mesmo tempo, você vai começar a ganhar um entendimento sobre quem você é fazendo isso. Então, é muito importante que você passe por esse estágio. Tá? A gente vai se ver com certeza. Era um obsessor, tá? Ligado à magia negra. Hoje tem muita magia negra aqui nesse campo. Nós conseguimos finalizar, tá? Minha parte está feita aqui. Vou tirar uma cartinha para você. Ó, a tempestade foi a carta que saiu. É uma carta que fala da tempestade. É um momento em que você precisa de um refúgio. É um momento que vai passar e que você necessita ter a consciência ali de que tem um aprendizado embutido, tá? E que você não está desamparada. Então, é uma chamada para um momento de tempestade. O como vai ser, eu não sei, tá? A gente vai ver. Pode ser uma tempestade interior? Pode. Pode ser uma tempestade que vem de fora? Pode também, tá? É interior, senhor. É interior, tá? É um processo de tempestade interior. Deixa chover. Deixa ventar, né? Tá ventando pra caramba aqui. É para ganhar uma nova consciência, tá? É para ganhar uma nova consciência. Para ganhar uma nova consciência, você tem que passar pela tempestade. Não tem aprendizado sem crise aqui. Não tem mudança radical sem crise. Então, desconstruir um controle que dá a falsa sensação de segurança. Lembra que eu te falei? Já está falado sobre isso. Sobre esse lugar que os seres humanos não gostam de entrar. Eles gostam de ter uma religião, eles gostam de um lugar para ir, uma segurança. Porra, dentro de você tem que estar solto. A libertação pede uma soltura, o mistério, se lançar para construir algo diferente daquilo que você tem apresentado dentro de você. Então, agora a diferença é que você tem códigos ativados e você não está sozinha, literalmente, o mundo invisível se apresentou para você de uma forma diferente através do nosso trabalho. Então, você precisa honrar com isso e aceitar que precisa dar novos avanços na espiritualidade. Tá? É conexão diária isso daqui. Tá? E de tempos em tempos fazer uma apometria. A partir daqui você pode fazer apometrias isoladas comigo, que é permitido. Tá? É até bom que faça. Tá? Porque tem mais coisa para limpar, sempre vai ter. Tá bom? Podemos encerrar?
A Sandra precisa de mais sessão, senhor? Precisa, tá? Então, deixa eu ver aqui. Ela pode fazer já na semana que vem? Tá, então tá liberado semana que vem. Eu vou ver o dia e te passo, tá? Tem mais uma sessão para fazer. No geral é essa mesmo, é só mais uma. Só mais uma. Tá? Porque ele faz sempre no máximo 3. Às vezes ele libera na primeira, às vezes ele libera na segunda, vai para a terceira, tá? Então vamos continuar o trabalho, tá bom? Então vamos estabelecendo a conexão com o Sol central. Peraí. Vamos conectar com o Sol central, encaminhar as energias densas, os resíduos desse trabalho, aplicando em nós e no ambiente interno da pirâmide vento solar, limpando, varrendo e levando. Água crística harmonizando, purificando e levando os nossos campos. Vamos nos retirar da pirâmide, estender essa limpeza para as nossas casas, para todos os que moram nela. Vamos estender essa limpeza lá, para onde esteja o marido da Gisele, para o outro local, né, onde eles têm uma casa, aplicando vento solar e água crística, limpando todos os animais, as plantas, com o auxílio do caboclo Pantera Negra e Chulobo. Vamos encaminhar os obsessores ou o que tenha ficado ainda de contaminação por Mãe Maria e Arcanjo Miguel. Vamos aplicando nos nossos chakras coronários o violeta com energia crística, no cardíaco verde-rosa e no asna branco cintilante. Eu projeto nas nossas cabeças Onchoran, o Taifumire e Iavit, no cardíaco Yamyon, no cardíaco e no plexo Serrequirran e Salatiel, no plexo Haluran e Zotan, na virilha, no joelho e nos pés Ram Yam e Daikomio, na planta dos pés Om Gaia, Om Maposha, Om Klaunesh, nos chakras Meltrix, Menchu e Metishkahan, Daikomio, Maria e Yesh, na nuca e no cóccix Ki e Kido, na coluna Lianso, Liantu, Daikomio e Om nos Om, no cardíaco dorsal e na nuca, Mantantar, Lemut, Vantil, Yotorran, Haluran e Zotan. Ativando Katidan, Lantizedek, Loangoran, Surian e Urishi, Onchoran, Raco Superluminal, Onchoran e Yas, Utai Fumirekur, Om Yavit com Gate, Om Miguel Om Gabriel, Daikoran, Melit, Lameton, Harmony e Araxis, Atrix Arkel, Yavit associado com Metística Yankin, Sachel e Amaposh com Amivak. Vamos então fechando completamente a conexão com o campo da Sandra, reacoplando todos os corpos em segurança. Axé.